Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que grande oportunidade estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Que bênção de Deus, que privilégio. Que você possa abrir o seu coração, juntar toda a sua família, para que juntos como igreja possamos cultuar ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Convido você a reunir sua família para que nós possamos iniciar orando, agradecendo, falando com o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor por tamanho privilégio, alegria, que grande oportunidade de estarmos juntos na Tua presença como igreja do Senhor, para cultuarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, para que não haja barreira, impedimento, ruídos. Que o Senhor tenha nas Tuas mãos, Senhor, as nossas angústias, as nossas petições, para que nós possamos estar inteiramente voltados ao Senhor, ó Pai. Que o perdão do Senhor venha nos limpar, nos purificar, nos santificar, para que nós possamos ter uma vida santa diante do Senhor, para que nós possamos, Senhor, também confiar cada dia mais no Senhor, que o Senhor tenha nas Tuas mãos as nossas orações, o nosso clamor, e que nós possamos inteiramente estarmos cultuando ao Senhor nesse momento como família, como igreja do Senhor. E assim que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e que o nosso amor possa transbordar e alcançar o Teu trono de graça e de amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vamos cultuar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Igreja, que essa paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Amém? Que grande oportunidade estarmos juntos, louvando a Deus. Como é bom ser ouvido por Deus e poder, através das canções, expressar o nosso amor, a nossa graça, a nossa fidelidade a Deus, a nossa gratidão por tamanho amor com cada um de nós. E agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra no livro do profeta Samuel, primeiro livro, 1 de Samuel, capítulo 15. Nós estaremos fazendo a leitura de um versículo, mas eu peço que você fique com a Bíblia aberta, porque toda a mensagem está no capítulo 15, mas nós estaremos fazendo a leitura do versículo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito esteja falando conosco, testemunhando do teu amor, do teu poder, e nos capacitando a obedecer a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero falar com você essa noite, meditar a respeito de oportunidades. Há um provérbio popular que diz que há 3 coisas na vida que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Realmente não volta atrás. Quando eu era mais moço, bem jovem, eu, como todo menino brasileiro, sonhava em ser jogador de futebol, gostava de jogar, trabalhava bastante, mas o pouquinho que eu tinha de folga ali, as horas vagas, era para jogar futebol. E uma vez, andando de bicicleta, num campo, num bairro vizinho ao meu bairro, eu cheguei pela manhã de domingo e estava tendo uma peneira, um time profissional estava fazendo uma peneira. E naquele dia, eu não pude participar da peneira porque eu não estava preparado. E até hoje fica esse gosto amargo em não saber como eu teria me saído se eu tivesse participado daquela peneira. Mas esse gosto amargo que fica na boca, dessa oportunidade que foi perdida e que não volta e não voltou realmente, nunca mais tive essa oportunidade, esse gosto amargo trouxe para mim uma lição. A lição de estar sempre preparado para as oportunidades, porque quando a oportunidade surge, ela não espera que nós nos preparemos por ela. Ela surge naquele momento. E há quem diga que as oportunidades, elas não são perdidas. Elas só não são aproveitadas por você, porque se você não aproveita, outros a aproveitam. E há muitas pessoas que dizem que não tem oportunidade, e há também um outro pensamento que diz que realmente não tem oportunidade aquele que não pega a oportunidade, por isso que ela não é dele, porque a oportunidade passou. Então, pensando realmente em oportunidade, nós estamos vendo o texto a respeito do rei Saul. Esse capítulo todo está dizendo que Saul, ele teve uma grande oportunidade na vida. Olha que grande oportunidade, acompanha comigo o texto, o primeiro versículo do capítulo 15 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, Saul, ele foi ungido, foi escolhido por Deus, ungido por Deus, como rei sobre toda a nação de Israel. Olha comigo o versículo 17.
O versículo 17 do capítulo 15 diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Então Samuel, ele tinha a sua história, a oportunidade que chegou à sua vida, era aquela oportunidade que muitos de nós sonhamos, a de mudança de vida. Samuel, ele diz aqui que para Saul, o próprio Saul entendia, no versículo 17, que aos seus olhos, ele era muito pequeno diante das tribos. Ele é pequeno dentro da sua tribo e a sua tribo pequena dentre as outras. Mas a oportunidade chegou à sua vida. Então as oportunidades estão diante de nós. Agora cabe a nós tomarmos posse dessas oportunidades. Mas para isso nós temos que estar preparados. E o segredo para se estar preparado aqui, Deus, ele diz a Samuel logo no início. No primeiro versículo ele diz: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, para que nós não percamos as oportunidades, nós temos que ter a intencionalidade de obedecer a palavra de Deus. Porque no provérbio popular que diz que há 3 coisas na vida que jamais voltam atrás, a primeira delas é a flecha lançada. Mas a flecha ela é lançada com objetivo. Para que nós possamos lançar essa flecha, nós temos que ter um alvo em mente. Para que nós possamos lançar essa flecha, nós precisamos focar, porque depois que ela foi lançada, nós não conseguimos mais pegá-la de volta ou mudar o seu curso. Então tem que ter intencionalidade. Mas também o provérbio diz que sobre a palavra proferida não volta atrás. Por quê? Porque antes de proferirmos qualquer palavra, primeiro temos que ter objetivo. O que nós vamos dizer? Para quem nós vamos dizer? Como nós vamos dizer? Porque depois que nós dizemos, ela não volta atrás. E a oportunidade perdida. Nós devemos estar preparados para quando a oportunidade estiver diante de nós, nós estarmos preparados para viver toda aquela oportunidade para cada um de nós. E Saul, ele teve essa grande oportunidade na sua vida. Ele se tornou rei de Israel. Foi coroado, foi ungido pelo próprio Deus através do profeta Samuel. E Deus então diz a Saul: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Sempre que Deus está diante de nós, sempre que nós estamos diante de Deus, a palavra do Senhor vem ao nosso coração. Nós não podemos dizer que nós não sabemos. Nós precisamos estar atentos para isso. E ele chama a atenção de Saul. E ele diz muito claramente, acompanha comigo o versículo 2 e o versículo 3. Deus diz o que ele está para fazer e como ele irá fazer. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Olha que coisa interessante, é ver que Deus, quando ele age com propósito, existe um porquê. Ele não faz simplesmente por fazer, porque quer, para se impor. Ele tem um propósito, e o propósito dele aqui contra Amaleque é porque Amaleque foi contra o seu povo. É interessante que essa lição ela se encontra até hoje nas nossas vidas, porque quando uma pessoa age contra um filho de Deus, ela está agindo contra o próprio Deus. Quando a pessoa socorre a um filho de Deus, ela está servindo ao próprio Deus. Então esse princípio permanece, sempre foi assim, porque Deus não muda. E Deus então diz: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Aí o versículo 3 diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E o interessante desse versículo 3, há muitas pessoas que têm dificuldade de cumprir a vontade de Deus, porque quer se opor a Deus. Porque quando nesse texto fala que era para que matasse homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos, eu acho interessante ver pessoas que atribuem bondade ao homem e atribuem justiça a Deus. Como nós somos capazes de fazer essa atribuição? Achar que o homem é muito mais justo do que o próprio Deus. Porque é um absurdo, as pessoas dizem, Deus mandar matar as crianças de peito.
Como pode as pessoas acharem, então, que elas são mais misericordiosas e graciosas do que o próprio Deus? O que Deus está falando aqui tem um propósito. O propósito é que esse povo todo é pecador. E nós vemos isso no decorrer do texto. Então ele dá essa ordem, uma ordem muito clara. E quando Deus dá uma ordem para nós, está diante de nós obedecer. Porque o contrário é pecado. Então, o versículo 4 diz que Saul, junto a todo o grupo, diz assim: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Quanta gente! E aí o texto continua dizendo: chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Ele preparou todas as coisas, e o versículo 6, então, vai contar, vai nos relatar o que aconteceu. Saul, ele age de uma forma justa, dentro da vontade de Deus, quando ele chega aos queneus, e diz o versículo 6 que ele fala: ide-vos e retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Eu acho interessante porque aqui ele faz certo, mas o que é certo testemunha com o que é errado. O que eu quero dizer com isso? Saul demonstra que ele é capaz de obedecer a Deus. Ele tem condições de obedecer a Deus. Ele pode obedecer a Deus. Mas no decorrer nós vamos ver qual é a escolha de Saul. Porque o texto diz, no versículo 7, então Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Aqui começa, então, Saul começa a perder a oportunidade que está diante dele. Porque Saul não está preparado para essa oportunidade. O Senhor diz que era para todos. E ele então toma vivo a Agag, uma escolha do rei de Israel, uma opção dele, do seu governo, da sua autoridade sobre todo o povo. Ele, como líder, escolhe desobedecer a Deus. Versículo 8, então, ele nos mostra que ele tinha a oportunidade de obedecer a Deus, mas ele perdeu essa oportunidade, escolhendo desobedecer a Deus. E o versículo 9, então, ele vai nos mostrar que Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Quando eu falei a respeito do versículo 3, e quando eu falei que nós somos capazes de atribuir justiça ao homem e justiça a Deus, e que isso é um absurdo, porque nós acharmos que o homem pode ser mais justo do que Deus, olha o que o versículo 9 diz. O versículo 9 não mostra em momento algum compaixão com as crianças de peito por parte do povo. Eles têm compaixão é por coisas, por bens. Eles têm compaixão é por poder. O versículo 9 mostra o que tem no coração do homem que está distante de Deus, o que o pecado é capaz de fazer conosco, de mudar e destruir a nossa natureza, aquilo que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, a destruição que o pecado causa. Porque o texto diz, e Saul e o povo pouparam Agag. Quem é Agag? O rei. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Olha o que tem no coração do homem. Veja a sequência do versículo. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Tudo que restou era vil e desprezível. Eles não fizeram porque Deus mandou. Eles fizeram porque o julgamento deles os fez escolher por aquilo que era de valor para eles. E na lista do que era de valor para eles não estavam pessoas, a não ser o rei, pela figura de poder que ele era, pela figura de triunfo que ele representava como um troféu para eles, de poder, e os animais, como posses. E aí o versículo 10 então diz, então veio a palavra do Senhor
a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O pecado, ele realmente entristece o coração de Deus. O pecado nos faz perder a oportunidade, o pecado transforma a nossa realidade. Eu acho interessante, esses dias, bem de manhãzinha, no quintal de casa, o sol já estava pegando, então eu fui fazer a minha devocional lá no sol. Estava um pouco frio, então eu procurei o sol ali. Eu tenho 2 cachorrinhas, e elas estavam brincando ali à minha volta enquanto eu estava fazendo o meu devocional. E, de repente, elas começam a correr, e uma pegou um graveto, a outra queria o mesmo graveto. Uma é maior, a outra é bem filhotinha. E a filhotinha, então, catou o graveto para correr, a maior bateu com o focinho nela. Eu vi a cena, né? Foi algo assim muito sutil, mas a pequenininha deu um grito, a grande já olhou para mim esperando que eu brigasse com ela, e nisso a pequena soltou o que ela estava na boca, a grande pegou, na hora que a grande pegou, a pequena saiu mancando. Eu fiquei um pouco preocupado, mas eu fiquei só observando, mesmo ali de longe, eu não fui até elas. E a pequena então saiu mancando sem pôr a patinha no chão. Mas a hora que a grande então soltou aquele graveto e olhou para mim, a pequena veio, catou o graveto, mas saiu correndo que não tinha sinal de mancar. E eu fiquei pensando o que o pecado faz conosco. Porque a palavra diz que o nosso pecado, ele feriu toda a criação. 2 cachorrinhas. E olha só o que ela é capaz de fazer, de mancar e de repente sair correndo. E o resto do tempo que eu fiquei observando, ela não teve um movimento sequer demonstrando que ela estava machucada. Pelo contrário, ela correu e correu muito para a grande não pegar. Então o pecado, ele realmente desvirtua o nosso coração. É interessante olhar tudo à nossa volta, olhar para as pessoas, como o pecado, através de um, entrou no mundo. Mas a palavra diz que através de um entra a salvação, através de Cristo Jesus, para mudar essa história trágica do pecado. E olhando para essa questão do texto de Saul, e a questão nossa a respeito de Jesus, a oportunidade está diante de nós. Porque diante de um pecado, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós podemos contemplar a esperança em Cristo Jesus. Saul estava diante do profeta Samuel, mas Saul não tinha o seu coração voltado para Deus. A oportunidade foi perdida. E como diz ali o provérbio popular, ela não volta mais. Olha que interessante o que acontece. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Então Samuel ia falar com Saul a respeito do que Deus diz, mas o texto, o versículo 12 continua: e anunciou-se aquele. Avisaram a Samuel quando Samuel chegou para falar com Saul. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Saul, no meio de tudo aquilo, a preocupação dele foi levantar um monumento para si mesmo. Tamanha é a vaidade. Tamanho é o querer controlar a própria vida, tamanho é o escolher desobedecer a Deus. E é duro pensar nisso. Nós somos capazes de escolher desobedecer a Deus. Porque quando Deus nos fala conosco, Ele nos dá a oportunidade de obedecer, Ele dá-nos todas as condições, ferramentas para nós obedecermos. A oportunidade está à porta, é só tomá-la, é só lançar mão dela e viver. Mas Saul escolheu não. Saul escolheu não. Então, versículo 13 diz: veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. O pecado cega, o pecado desvia, o pecado mata, o pecado cheira mal, apodrece. De tal forma que Saul chega diante do profeta de Deus e diz que ele cumpriu as palavras. Ele estava dizendo que ele seguiu à risca o que Deus diz. Mas o versículo 15, ele vai dizer que, olha só o que diz: respondeu Saul. Versículo 14. Então Samuel disse: que balido, pois, de ovelhas é este meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou a melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém,
destruímos totalmente. Eu não sei se vocês identificam alguma coisa familiar na fala de Saul. A mesma fala do homem diante de Deus quando ele peca no Éden. Lá no Éden ele diz, é a mulher que o Senhor me deu. Aqui Saul diz, é o povo, Senhor, quem ficou com os animais. Ele está mentindo? Não, mas ele é o líder desse povo. E ele é o primeiro a manter em vida o rei dos amalequitas. Ele é o primeiro a errar e o exemplo dele, o povo todo erra, e ele erra junto com o povo. Nós lemos agora há pouco que ele e o povo mantiveram o rei, os animais, e aí o que eles consideraram vil, desprezível, eles mataram. O pecado, ele continua sendo pecado o tempo todo, igual. Agora nós precisamos estar preparados. Quando eu estive lá na beira daquele cercado do campo, eu me lembro até hoje, já se passaram anos, eu me lembro. Eu na minha bicicleta, olhando os meus amigos fazendo o teste, outros meninos vivendo parte de um sonho, e eu não pude, porque eu não estava preparado. A partir de aí eu aprendi uma lição, eu preciso me preparar para tudo aquilo que Deus coloca diante de mim. E eu não me preparo por mim mesmo, saindo adivinhando, não. O segredo está em ouvir a voz de Deus, e nós vimos no primeiro versículo que Deus, quando fala, ele diz, atenta às minhas palavras. Era só isso que Saul precisava fazer. A oportunidade grandiosa de perpetuar o seu reinado, dele poder terminar o seu reinado, seus filhos continuarem, ele perdeu a oportunidade e não voltou mais atrás. Diz o versículo então, 18, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores. Isso está se referindo ao versículo 3, todos pecaram, todos os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, a pergunta de Deus machuca o profundo de cada um de nós. Porque a pergunta de Deus é a pergunta daquele que nos deu toda a condição. E nós resolvemos negá-la. Versículo 19. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor, por que você fez isso? E o versículo 20 mostra que um coração duro, ele continua sendo duro se Deus não mudar. E Deus, para mudar, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, porque o versículo 20, mesmo diante de tudo isso, diante dos animais, diante ali do rei vivo, diante de todas as provas, Saul ainda é capaz de dizer a Samuel, versículo 20, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Para ele tinha uma lógica pecar, tinha uma lógica no pecado dele, porque o pecado cega, é o pecado da lei da vantagem. E aí eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos no início, o versículo, para trazer uma pergunta aqui para o nosso coração. Versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então nós temos aqui um dilema, sacrificar ou obedecer? Esse dilema foi um dilema levantado por Saul, através da sua desobediência. Porque uma palavra que nós podemos guardar nessa mensagem é oportunidade. Se nós a perdemos, ela não volta. Mas outra palavra muito importante nesse texto é obediência. Nós só vamos aproveitar as oportunidades se nós formos obedientes, porque quem nos dá a oportunidade é Deus. E para isso Ele nos dá o recurso para aproveitar essas oportunidades, que vem através da obediência à sua palavra, da sua instrução, da sua direção. Sem ela, nós não saberemos como lidar. E a oportunidade vai passar por nós. E nós não a aproveitaremos. Realmente o provérbio popular está certo. Ela não volta. Isso acontece com Saul. Por que Saul quer sacrificar? Porque se você olhar, ele fala do rei, mas ele não fala em sacrificar o rei, ele fala em sacrificar os animais.
Ele diz assim, versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E se tem uma palavra aqui que incomoda muito nesse texto, é que por diversas vezes é referido teu Deus. Quando eu digo teu Deus, eu praticamente estou dizendo que ele não é o meu Deus. E por diversas vezes aqui no texto, se você fizer a leitura com calma desse capítulo, você vai ver várias vezes a referência teu Deus, teu Deus, teu Deus. Ele precisa ser o meu Deus, senão as coisas não vão ser diferentes. Porque enquanto ele não é o meu Deus, quem é o meu Deus? Nós fomos criados para sermos dependentes. Se eu não dependo de Deus, estou dependendo de quem? Saul dá provas de quem ele depende. Ele levanta aqui, diz o texto, um monumento a si mesmo. Ele se sente justo, mais justo do que Deus, a ponto de escolher salvar a vida do rei. Ele se sente justo a ponto de compactuar com o povo, que ao invés de obedecer a Deus, desobedece a Deus assim como ele, com a desculpa de que oferecerá parte disso ao próprio Deus, como se Deus precisasse. E aí vem essa grande pergunta que nós estamos meditando nesse momento. O que é mais importante? Sacrificar ou obedecer? Para Saul, o mais fácil, não o mais importante, porque não está preocupado com a importância, mas está preocupado com a facilidade, é sacrificar. Porque quando Deus institui o sacrifício, é o sacrifício substitutivo. Quer dizer que o animal vai tomar lugar do seu ofertante. Ele vai pagar o preço pelos pecados do seu senhor, do seu ofertante. Então é fácil, porque nós transformamos o sacrifício substitutivo em terceirização da culpa. Isso começou lá no Éden e continua até os nossos dias. Sempre a culpa é do outro. Sempre a desculpa pelos meus erros, pelos meus pecados, está em outro, está fora de mim, está numa situação, numa circunstância, numa pessoa. Então, para Saul é muito mais fácil sacrificar, porque praticamente não lhe custará nada. E o interessante é que ainda vai sacrificar o que nem era dele. E pior ainda, vai sacrificar aquilo que não era nem para estar ali. Havia sido rejeitado por Deus. E aquilo que foi rejeitado por Deus, ele põe numa embalagem com uma linda fita vermelha e acha que isso muda a realidade do que está acontecendo. O pecado faz isso conosco. Perder a oportunidade de obedecer a Deus é perder a oportunidade de desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Saul perdeu essa oportunidade, porque quando ele rejeita isso, quando ele quer oferecer sacrifício, e para Deus o mais importante é a obediência, porque aí o sacrifício tem sentido. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, ele foi o perfeito Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele obedeceu a Deus, mesmo sendo o próprio Deus o tempo todo. Ele cumpriu todas, embora ele teve muitas oportunidades de pegar atalhos. Ele seguiu à risca a vontade e o plano de Deus. Ele fez uso da oportunidade a nosso favor. Saul não. Então qual é o preço em se perder a oportunidade de Deus por causa da desobediência de Deus? Diz assim o texto, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, rebelde quem desobedece. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos, obstinado, Saul. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O rei de Israel, ungido por Deus, perdeu o seu trono, perdeu a sua oportunidade. Então disse Saul a Samuel, versículo 24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Novamente, a culpa é do outro. Foi o povo, por medo do povo, eu dei ouvidos à sua voz. Foi o povo que me fez errar. E o versículo 26 diz, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo,
visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Saul queria que ele voltasse, versículo 25, e volta comigo para que adore o Senhor. Então 26 ele diz que não voltará, e continua o versículo dizendo, já ele, Deus, te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Aí a marca da desobediência, da oportunidade perdida, versículo 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o seu reino, o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. A oportunidade foi perdida. E realmente aquele pensador que disse que a oportunidade não é perdida, porque outros a aproveitam, Saul perdeu, mas outro vai aproveitar. Davi, um pastor de ovelhas, vai assumir o trono de Israel. A oportunidade não volta mais para Saul. Então, olhando aqui para o texto, a preocupação no coração de Saul não muda. Meus irmãos e irmãs, se o nosso coração não se voltar para Deus, a nossa vida não vai mudar. Nós não temos condições em nós mesmos de sermos melhorados por nossa decisão. Por isso que a palavra diz que se hoje você estiver ouvindo a voz do Senhor, obedeça, viva. Porque olha o que diz o texto diante de tudo isso, diante das vestes rasgadas, diante da palavra do profeta Samuel. E de quem é Samuel para Saul e para todo o reino? Da forma clara como Samuel ali realmente está transmitindo a palavra, a vontade, a voz de Deus, diante da sua veste rasgada e do que Samuel diz que ele foi rejeitado, olha o que Saul pede a Samuel. Diz assim o texto, então, de versículo 30, então diz Saul, pequei, ponto. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Novamente, Senhor, teu Deus. Mas olha o que interessante, o que Saul quer? Ele quer ser reconhecido pelas pessoas. Ele não faz questão. O seu coração não se quebranta em não ser reconhecido diante de Deus. O que ele quer é ser honrado pelo próprio Deus através da figura do profeta Samuel diante de pessoas. Ele quer conservar a sua imagem, conservar o seu status. Ele quer viver na sua aparência, mas a oportunidade foi perdida e não volta atrás. A desobediência fez isso. E ele então pedindo a Saul, o texto diz, então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor. O interessante é entender que esse gesto da adoração de Saul não teve significado, porque o seu coração não estava voltado ao próprio Deus. Pelo contrário, rejeitando o próprio Deus, porque quando rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos o próprio Deus da palavra. Saul rejeitou a Deus. Samuel foi com ele, o acompanhou. E Samuel então concluiu a ordem de Deus. Versículo 32 diz, disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Que palavras difíceis de serem ouvidas. Que realidade difícil, dura, mas ela é um alerta para cada um de nós. A oportunidade está diante de nós. E a oportunidade, se ela passar por nós, ela jamais voltará. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus veio buscar os perdidos, veio salvar os perdidos, veio perdoar os nossos pecados.
E a palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A oportunidade está diante de nós. Mas diz a palavra que quando o Senhor voltar em glória, não haverá mais oportunidade, não há mais tempo. Mas muitos estão ainda na expectativa da volta de Cristo, deixando para os últimos minutos, quando eu ver alguma coisa. Por isso que muitas pessoas estão preocupadas com sinais. Aí eu tomo a minha decisão. Mas há duas verdades na Bíblia: ou Cristo volta, ou nós vamos ao seu encontro. Ou ele volta antes de morrermos, ou morremos antes dele voltar. O fato é que o tempo está curto e nós precisamos tomar a decisão. A oportunidade está à porta e nós precisamos escolher se nós vamos tomar posse dessa oportunidade obedecendo a Deus, ou se nós vamos deixá-la passar, porque ela nunca mais vai voltar. Se você conhece a história de Saul e Davi, você vai saber que realmente a palavra de Deus se cumpriu e Saul e a sua descendência não tiveram mais o trono. Davi sim, Davi é o sucessor de Saul, e nós sabemos que de Davi vem Jesus Cristo. Então guarde isso no coração. A mensagem de hoje para nós: oportunidade. A oportunidade agora. Nessa pandemia há uma grande oportunidade de nós sermos verdadeiramente igreja. Dentro de nós, dentro da nossa casa, por onde nós estivermos. Não deixe a oportunidade passar, porque ela não volta mais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, e guarde o nosso coração no Senhor, para que possamos estar preparados para a oportunidade que o Senhor coloca diante de nós e viver dessa oportunidade, do seu plano, a sua vontade, em obediência àquilo que o Senhor nos ensinou, nos ordenou e nos capacitou a viver no teu Espírito Santo. Abençoe cada irmão e irmã, cada lar, cada família, para que nós, no poder do teu Espírito Santo, possamos viver e nos consagrar ao Senhor, e que seja ao Senhor toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos receber a bênção. E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o povo de Deus, reunido como igreja em cada casa e cada lar semeado por toda essa terra hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, que grande oportunidade Deus está te dando de você poder compartilhar a sua palavra também de uma forma virtual. Olha que grande oportunidade, independente do horário que você vai acompanhar, você tem a oportunidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Não perca essa oportunidade, faça bom uso dela e compartilhe com outros, não tire a oportunidade dos outros também. Deus abençoe, fique na paz.